Menino é torturado pela mãe adotiva. A criança de apenas 6 anos ficou toda machucada e era obrigada a comer pimenta. O garoto foi adotado depois que os pais morreram. Onda de assaltos assusta moradores de Santos Dumont, em Vila Velha. Os criminosos atacam até dentro das residências. A comunidade contratou segurança particular. O flagrante de uma confusão entre um taxista e um motorista da Uber. Um dos envolvidos acabou esfaqueado. Idosa chama a polícia para cobrar aluguel atrasado e acaba na cadeia. Ela era procurada há 7 anos, acusada de tráfico de drogas. Desníveis em calçadas e o perigo para cadeirantes. Um amigo do TN mandou um vídeo pra gente e mostrou o sufoco que ele passa. A carreta é uma escola? A unidade móvel começa a percorrer municípios capixabas. O objetivo do Senai é expandir a formação profissional. E o inverno mais frio dos últimos 2 anos no Espírito Santo. As baixas temperaturas têm mudado a rotina dos capixabas. Os termômetros já chegaram a registrar 13 graus em Vitória essa semana. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Dona de casa é presa acusada de tortura. A vítima era uma criança de apenas 6 anos. O menino foi adotado pela família depois que os pais morreram. Na nova residência, apanhava e era obrigado a comer pimenta durante as refeições. As costas inteiras do menino de 6 anos estavam machucadas. Os hematomas também estavam nas pernas e até no rosto. De tantas marcas que apareciam dia após dia, a direção da escola em que ele estudava, em Vila Velha, tomou uma atitude. Procurou a polícia. Assim que ele chegou na escola, foi notado que aquilo era muito grave. Então ele foi separado dos demais colegas de forma bastante discreta e a equipe de pedagogos e professores, assim como a diretora, passaram a dialogar com essa criança. A partir daí, então, ele foi contando e narrando essa série de horrores e a série de torturas que ele passou no interior da própria residência e com a própria mãe. A responsável por estas agressões é uma dona de casa de 29 anos que pegou o menino para criar depois que os pais dele morreram. Esta mulher, que se diz mãe, cuida da criança há mais ou menos 4 anos. E ela afirma que batia nele, mas para corrigir. Porque ele fez algo, eu peguei e bati nele. Corrigi ele só de chinelo. Você bateu muito ou pouco? Bati muito. Batia com chineladas, tamancos, pisões, até mesmo arremesso de cadeira e, sobretudo, também foram utilizados uma espécie de vara para atingi-lo nas costas. Além disso, nas refeições, ela colocava o alimento no prato dele e em seguida enchia de pimenta sobre o alimento e obrigava a ingerir esse alimento sem qualquer tipo de água. Para o delegado, a mulher passou dos limites da correção familiar. Está claro que se trata de um crime de tortura. O laudo do DML é bem claro e, sobretudo, as fotografias são bastante chocantes porque demonstram claramente que houve um excesso inadmissível, o que caracteriza, sem sombra de dúvida, o crime de tortura. O pai biológico da criança morreu quando o menino era apenas um recém-nascido. E pelos registros da polícia, ele morreu envolvido em uma guerra do tráfico. Quando a criança fez 2 anos, a mãe também morreu. Foi então que o marido da acusada, que era amigo do pai biológico, resolveu levar a criança para casa. Ele disse que sabia das agressões, mas preferiu não procurar a polícia. O pai trabalhava o dia todo fora, ele confirma que já presenciou algumas agressões no corpo da vítima, mas nunca ele estava presente no momento. Então, até por uma certa razão, pelo fato de ter outros filhos em casa, ele procurava intermediar essa situação e procurava convencer a mãe, a sua companheira, a não agredir mais a criança. A dona de casa disse que ama o filho dela, que se pudesse voltar atrás, faria diferente. Inicialmente ele relata que era bem cuidado, ele teve até um certo amor pela família, chamava-os de pai e mãe, mas posteriormente essa senhora que ele chama de mãe, passou a torturar e agredi-lo seguidamente. A criança recebeu os cuidados e foi encaminhada para um abrigo de Vila Velha. Vai entrar no sistema de adoção para achar uma nova família. Ela vai necessitar de um intenso acompanhamento psicossocial, porque ela já perdeu os pais biológicos, já convive com outra família e infelizmente foi vítima de tortura. Mas o lado positivo é que nós conseguimos também cessar essas agressões e dar uma nova oportunidade para essa criança. A educação não passa pela violência.
A dona de casa foi autuada pelo crime de tortura e encaminhada ao presídio. A insegurança no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Os moradores estão assustados. Criminosos estão atacando as vítimas até dentro de casa. Os bandidos chegam de carro e ficam estacionados em frente a esta residência. Um deles sai do veículo e invade a casa. Os dois furtam várias televisões e eletrodomésticos do local. Fogem do bairro na maior tranquilidade. Os moradores de Santos Dumont, em Vila Velha, afirmam que isso tem acontecido praticamente todos os dias. Eles têm colecionado assaltos. A casa, a residência junto à minha aqui foi roubado. A segunda da frente também, a terceira também, tanto o imóvel como o veículo roubado. A gente vive assim com medo. Aqui a gente não tem mais o direito de botar uma cadeira e sentar. Primeiro a gente tinha um calor, sentar aqui, não pode mais. Os filhos de Eunina foram roubados dentro de casa. Passaram, viram os dois conversando, aí anunciaram o assalto, mostraram o revólver e pediu o celular para ele. Ele recusou entregar o celular. Nisso que ele foi em cima na minha casa pegar um dinheiro para dar para ele, a menina subiu e pegou o outro celular que estava em cima da mesa, mais o dinheiro. E ameaçou o tempo todo com o revólver, ameaçando o outro que ficou com ele, né, o outro filho. O muro alto foi feito pelo Ronald. Ele resolveu se prevenir para não entrar nas estatísticas de violência. Como eu tenho oficina, eu optei levantar por causa do custo de ferramenta que estão lá dentro, né? Então isso tudo dificulta um pouco mais para roubo. Segundo os moradores, depois que os bandidos cometem os assaltos aqui na região, eles fogem por este beco que dá acesso à rua de trás do bairro. Não tem como você chegar em casa à noite sozinha mais. Tem que acionar, né, pedir o segurança, que ele vem, que ele roda o bairro de moto, isso é pago particular por cada morador, e ele fica na esquina vigiando você entrar. Policiamento por aqui. Raro que você vê passar um. Lá uma vez ou outra. Vocês vão ficar muito tempo aqui, vocês vão ver que não passa ninguém. Tá muito difícil. Sair de casa, andar nas ruas de Santos Dumont, tá muito perigoso. Eles roubam de manhã, de tarde, de noite, não tem horário mais. Acabou esse negócio. A Polícia Militar disse que já se reuniu com representantes do bairro para debater questões de segurança. Afirmou que faz patrulhamento e pede para que as vítimas registrem as ocorrências. Desníveis em calçadas e perigo para cadeirantes. Um amigo do TN mandou um vídeo para a gente e mostrou o sufoco que ele passa. Então aqui é o grau de mais dificuldade para quem é idoso e para quem tem deficiência física também, como no contexto geral. Então vou mostrar aqui, ó. Fazer muita força, né? Porque tem a resistência dos paralelepípedos, né? E dos buracos e o morrinho. Não está sendo fácil mesmo, hein, Cindy Clay? O nosso amigo é cadeirante há 14 anos. Ele passou a depender da cadeira de rodas após um acidente de moto. Cindy Clay, que é morador de Vila Velha, resolveu compartilhar conosco o desafio de andar pela cidade. No primeiro vídeo, Cindy Clay aparece no bairro Santa Rita, local onde mora. Agora olha só essa gravação, feita no centro de Vila Velha. A gente se depara com a calçada desse jeito e então a gente vai ter que ir para o asfalto. Quando saímos das nossas casas, encontramos a dificuldade de ter uma rua não acessível, uma rua que encontra-se esburacada, que encontra desnivelada, que encontra fora de um padrão técnico. As calçadas legais e cidadã, que deveriam facilitar a vida de cadeirantes e demais deficientes, parece mais atrapalhar. Buracos, desníveis, a situação se repete em outros municípios da Grande Vitória. Mas afinal, quando o assunto é acessibilidade, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é dupla. De um lado, o proprietário do imóvel, seja casa, condomínio, prédio comercial, o dono é o responsável por construir, reconstruir e realizar a manutenção da calçada. E o poder público? Cabe à prefeitura fiscalizar, cobrar e multar se necessário for. No Código de Postura e no Código de Edificação dos municípios, os responsáveis pela manutenção e pela construção de calçadas são os proprietários e possuidores dos prédios ou das edificações que estão em frente à calçada. E a prefeitura tem o dever de fiscalizar se a calçada está
de acordo com a norma estabelecida nas leis municipais. O cidadão também é fiscal e deve denunciar nas ouvidorias dos municípios. E caso se torne uma vítima, acionar o responsável pela calçada judicialmente. Se a vítima sofrer danos, a nossa sugestão é que ela faça a prova, que ela tire fotos ou faça um vídeo da irregularidade da calçada. Por exemplo, a necessidade da calçada ser aquela calçada cidadã, mas o proprietário não cumpriu com o dever dele. E, dependendo do dano, ela junta um laudo médico, os recibos do tratamento que ela fez, se for de gravidade maior, e sendo de gravidade maior, ela pode pleitear, inclusive, o recebimento de danos morais. Em relação à Vila Velha, a Prefeitura disse que primeiro notifica o dono do imóvel. Caso ele não modifique, a multa é aplicada. Noites cada vez mais frias no estado. As baixas temperaturas têm mudado a rotina do capixaba. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu prefiro o verão, né? Calor, né? Bom, independente do gosto de cada um, uma coisa é certa. Parece que nunca fez tanto frio assim em Vitória, né? Primeira vez que eu senti esse frio que deu esse ano, eu nunca tinha sentido. Muitos anos que eu não sinto esse frio, né? E esse ano veio um friozinho muito bom pra gente curtir. Eu gostei. Só para ter uma ideia, a temperatura mais baixa registrada nessa semana na capital foi na madrugada de segunda-feira, 13,8 graus. No mês passado, o Pico da Bandeira virou paisagem de Polo Norte. A mais de 2.800 metros de altitude, visitantes registraram 14 graus negativos. E com o vento, a sensação térmica era, lógico, ainda menor. Mas segundo o setor de meteorologia do Incaper, o inverno do ano passado registrou temperaturas ainda mais baixas. A diferença é que nesse ano os períodos frios estão mais longos. O que está acontecendo é que os dias de frio estão sendo seguidos, né? Madrugadas frias seguidas, constantes. Então a sensação que as pessoas têm é de que está mais frio, mas temperaturas mais frias já foram registradas, sim. Então, até o fim desse inverno, é melhor se preparar, viu? Ao longo dessa semana especificamente, as temperaturas vão continuar bem amenas ali na região serrana. Inclusive, na semana que vem, a gente tem possibilidade de ocorrência de geada novamente. Aqui na capital, a temperatura também segue bem amena, na casa dos 25, 26 graus. Dá pra gente vestir uma roupinha mais elegante, porque a roupa de inverno eu acho elegante, né? Fica legal, eu gostei. Confusão entre motoristas da Uber e taxista em Vila Velha. Um dos envolvidos por pouco não foi atropelado. Nesse vídeo, o desespero de quem vê as agressões atingindo níveis altos de estresse. O defensor entra no carro e avança sobre o motorista do Uber. O motorista do Uber chuta a lateral do táxi. O defensor volta, vai em direção ao motorista do Uber, que tenta se livrar de ser atingido pelo veículo. O defensor chega inclusive a passar pela calçada, quase atingindo o motorista. Depois de marcha ré, o defensor volta e bate no veículo. Durante o vídeo, é possível ver o desespero das pessoas clamando para que a polícia fosse chamada e assim finalizasse com toda aquela confusão. A briga é entre um defensor de 36 anos e motoristas da Uber. E segundo o motorista da Uber, começou quando eles foram buscar passageiros no local e viram que as clientes deles estavam sendo ameaçadas pelo defensor. Ele já estava agredindo ela verbalmente, com palavras de baixo calão, e logo em seguida ele passou a ofender os motoristas do Uber também. Já o defensor alega que o motorista do Uber estava, na verdade, invadindo o espaço dele. Agora os caras vêm e param em cima da nossa faixa de táxi, ainda que tá certo, ou seja, pegando carona no imposto que a gente paga aí altíssimo, que não é barato. Os veículos ficaram bem danificados. Já o taxista ficou bem mais machucado, no braço, cabeça e pernas. Ele alega que parte das lesões foram feitas por uma faca usada pelo agressor. Eu, em momento nenhum, eu busquei briga, eu só lutei pela minha vida. A partir do momento que eles tiraram faca para cima de mim. O motorista do Uber confirma que estava com a faca, mas que não a usou para ferir o defensor. Sim, essa faca estava dentro do meu carro. É uma faca que eu levo um garfo e uma faca para fazer minhas refeições à noite.
quando ele arremessou as coisas, eu não tinha nada para arremessar de volta. E ele continuou batendo no carro, a única coisa que eu me lembrei é da minha faca. Os dois foram indiciados por lesão corporal, injúria e danos. Assinaram termo circunstanciado e foram liberados. Uma escola de formação profissional sobre rodas. Quem conta é Tainá Lopes. Quadro, alunos, professor, até aí tudo que há em uma escola comum, certo? Mas essa sala de aula é diferente. A estrutura interna possibilita o aluno aprender teoria e prática no mesmo ambiente. E do lado de fora, conseguimos compreender o que torna essa escola inovadora. A sala de aula é móvel e percorre municípios do Espírito Santo, levando conhecimento. Você tem no mesmo espaço, em 100 metros quadrados, você tem, né, a questão de aliar ao conhecimento a teoria e a prática. Além de serem bonitas, muito bem estruturadas em termos de tecnologia, né, leva o conhecimento até esses municípios um pouco mais distantes. Estacionada em Cariacica, a escola móvel proporciona a esses alunos o curso de mecânico de manutenção de motocicletas. A oportunidade veio na hora certa para o Farid, que pretende mudar de profissão. Primeiramente foi a visão do mercado, né, por ter muita motocicleta no mercado e pouco profissional atuando, né, então me fez ter essa ideia de mudar de mercado, né, para abraçar essa demanda que está baixa, né? Escolas como essa levam cerca de 40 cursos para cidades onde não há unidades fixas do Senai. O programa tem como principal objetivo oferecer capacitação profissional de acordo com a demanda de cada município. Nosso principal objetivo, do Senai especificamente, é qualificar a mão de obra da indústria. Melhorar, por exemplo, um dos grandes indicadores hoje, que é um gargalo dentro da indústria, que é a produtividade. Então, melhorando um desses indicadores, produtividade e inovação, a gente faz com que as indústrias possam ser cada vez mais competitivas para o mercado. Se um determinado município tem uma tendência industrial para aquela área, nós vamos com as nossas unidades móveis e formamos profissionais para atender especificamente a necessidade daquele município. Mário é estudante de engenharia elétrica. Logo que ficou sabendo da oportunidade em Cariacica, ele resolveu fazer o curso para agregar conhecimento. Eu vi esse curso como oportunidade de crescimento profissional e relacionado à questão de mexer com motor de combustão, eu vi uma grande oportunidade do Senai para, assim, agregar mais o meu conhecimento na parte de elétrica e mecânica. Para mais informações, próximo destino da escola e outros cursos oferecidos, acesse sistemafindes.org.br. E a seguir, idosa chama a polícia para resolver um problema, mas ela acaba presa. A gente já volta. Idosa chama a polícia para cobrar aluguel atrasado e acaba presa em Guaçuí. Lúcia Helena da Silva, de 60 anos, queria o aparelho de TV da inquilina como pagamento de um aluguel atrasado. Como não conseguiu, decidiu chamar a polícia. Na delegacia foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas contra ela. A idosa havia sido presa com drogas há 6 anos, mas fugiu para o Rio de Janeiro. A idosa foi levada para o presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.